Lições da Bíblia, nesse ano de 2024, estudando o livro de Ezequiel. E no vídeo de hoje, o tema é idolatria, uma indiferença para com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que é idolatria segundo o Catecismo da Igreja Católica? No parágrafo 2113 diz assim: a idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. E o parágrafo continua: a idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônio, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro e etc. Então, não é só sobre religião. Eu gosto de outros deuses, de entidades. Não. Tem gente que faz também o dinheiro, um próprio Deus. Tem gente que faz, o Estado, os governantes. Com essa pessoa tudo está resolvido. Então, troca o poder de Deus por essa pessoa. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Já dizia Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24. E ainda no parágrafo 2113 diz assim: muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se mesmo a simularem-lhe o culto. A idolatria, preste atenção a esse final aqui, hein? A idolatria recusa o senhorio único de Deus. É, pois, incompatível com a comunhão divina. Já no parágrafo 2114 diz assim: a idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idólatra é aquele que refere-se à sua indestrutível noção de Deus, seja ao que for, que não a Deus. Então, idolatria é uma perversão do sentido religioso, ou seja, a pessoa desconhece o verdadeiro Deus e passa a tratar um objeto, uma coisa, um falso Deus, como o verdadeiro Deus. É esse o significado. E esse tema é porque na própria Bíblia, lá em Ezequiel, nós vamos ter do versículo 6 ao 16, visão da idolatria de Jerusalém. Deus fala assim: vês tu a abominação que praticam, se referindo às idolatrias que aquele povo estava fazendo. Então Deus chama Ezequiel para ver com os próprios olhos o que o povo estava fazendo. E Deus fala que é uma abominação. É uma abominação fazer uma adoração a falsos deuses. E Deus em Ezequiel continua a falar. Lá no capítulo 7, versículo 20, ele diz assim: punham seu orgulho na beleza das suas joias, fabricavam seus ídolos abomináveis, por isso farei deles objeto de repugnância. Então, uma coisa bem atual. Bota o orgulho nas joias, fabricam ídolos e se acham o máximo, mas Deus faz dessas pessoas objetos de repugnância. Está lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 20. E se já foi dito que idolatria é colocar uma coisa, uma pessoa no lugar de Deus, em Ezequiel, capítulo 6, versículo 3 ao 14, é literalmente o que eles vão fazer.
eles fizeram idolatria onde antes conversavam com Deus. Então, eles não fizeram questão nem de mudar o local. Tomam o lugar de Deus literalmente, e isso não agrada a Deus. Eu estou falando do quê? Vamos à questão das árvores, dos montes, porque antigamente era uma tradição ir para lugares altos para rezar. Vamos lá em Êxodo. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel. E está em Êxodo capítulo 19, versículo 3. É quando Moisés é chamado a receber os mandamentos, a tábua com os mandamentos. Nós também temos no Novo Testamento o seguinte: e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Então é Jesus, que depois que fez toda a missão ali, ele se retirava, ia ao monte rezar, e lá ele falava com Deus. Então era muito comum naquela época as pessoas se isolarem e ir para um lugar alto para poder rezar, porque acreditava-se que no lugar alto lá estava Deus. E como está na escritura, Deus abomina a idolatria, destrói, castiga. Mas esse detalhe, do efeito, e dos castigos de Deus, veremos em outro vídeo mais profundo, para esse aqui não ficar maior. Então aqui eu só estou mostrando a idolatria, o que é idolatria. Mas agora vamos àquela pergunta que não quer calar. Afinal de contas, estamos falando de idolatria, de imagens, e vem logo na cabeça de muitas pessoas sobre os católicos a questão: e vocês católicos não fazem idolatria, as imagens do santo? Como é que é? Depois de ler Ezequiel vai dizer que não, como é que fica? Bem, gente, idolatria, como a gente viu pelo catecismo e pela própria palavra, é colocar Deus fora do lugar dele. Ou melhor, botar as pessoas no lugar de Deus, botar uma imagem no lugar de Deus. Católico sabe que se a imagem de Nossa Senhora quebrar, Deus não morreu, porque é só uma imagem de barro. Agora, por que nós fazemos imagens? Por que temos ícones? Por que temos fotografia? Olha, aí vocês estão vendo a fotografia da Santa Madre Teresa de Calcutá. Na época já existia fotografia, assim como tem fotografia de Santa Faustina, do Beato Carlos Acuti. Temos ícones, que são os desenhos próprios feitos, de santos. Temos as imagens de gesso ou de resina, qualquer coisa que seja, barro. Então, os católicos não fazem idolatria? Idolatria? Não, minha filha, não faz idolatria não. Sabe por quê? Porque a gente sabe que se rasgar a foto, que se ali não está Deus. Então, por que a gente tem imagens? A imagem, ela serve para lembrar a gente o seguinte: como que esses santos obedeceram a Deus? Como esses santos amaram a Deus? Como que esses santos seguiram os mandamentos de Deus? Como que esses santos realmente viveram? Então, a imagem, não só na igreja, como na casa de um católico, como nós temos o cordão com a imagem de um santo. Isso tudo é para a gente lembrar o tempo inteiro, a ação de Deus no coração das pessoas. Deus age no coração de todos, mas só vai se tornar santo aqueles que realmente deixar Deus moldar, fazer morada. Então nós não somos idólatras. Santo Antônio não está no lugar de Deus. Nossa Senhora não está no lugar de Deus. Santa Madre Teresa de Calcutá não está no lugar de Deus. Deus Altíssimo está lá. Ele tem o lugar dele, altíssimo, poderoso, criador do céu e da terra. Mas nós vivemos também na comunhão entre os santos. Então nós não somos idólatras. Nós não somos. Nós temos as imagens, assim como a fotografia. Você faz um aniversário, fotografa para lembrar aquele momento feliz, para lembrar que aquela pessoa querida veio te prestigiar.
as imagens, os ícones, fotografia de santo é para lembrar como eles amaram, obedeceram a Deus. É isso. Nós não somos idólatras. Nós não nos ajoelhamos para os santos, para Maria em si, mas ajoelhamos para a graça de Deus na vida de Maria e dos santos e dos anjos, entendeu? Nós não somos idólatras. Já aqueles que acreditam, né, em entidades, acreditam em deuses pagãos no modo geral, que botam pessoas, políticos, artistas no lugar, né, de Deus, ali está acontecendo uma idolatria, ou seja, uma indiferença para com Deus. Deus é todo poderoso, Deus te ama, Deus te quer muito bem, mas você trata Deus como se não fosse nada, é indiferente com Deus. Por isso esse título, porque esse vídeo foi uma introdução ao que a gente vai ver muito em outros vídeos ainda, porque o livro de Ezequiel bate muito nessa tecla de idolatria. Estamos em ano de eleição, que a gente tenha cuidado, né, de não depositar toda a nossa confiança num homem, porque a nossa confiança está em Deus.